Então, ok. Então, boa noite a todos. Eu vou ser mais formal. Temos hoje uma conferência do nosso vice-presidente da direção, professor Álvaro Campelo, da Universidade Fernando Pessoa do Porto, que é professor de antropologia nessa universidade e doutorado por Paris em antropologia das religiões, com uma tese sobre o pensador francês Michel de Certeau. Ele vai falar sobre, como aliás anunciado, viver entre limites e fronteiras, Covid-19 e o corpo sequestrado, e enviou-nos um pequeno resumo que eu vou tentar ler rapidamente para não demorar. A experiência da partilha e uso do espaço público alterou-se com a pandemia do Covid-19. Gerir corpos no espaço, entre confinamentos e distanciamento social, obrigou ao uso de sistemas de vigilância e à demarcação espacial entre signos e proibições. Desde pequenos aprendemos os sentidos do uso corporal para a intimidade, a proximidade, afastamento, o respeito à invasão do corpo alheio. Uma aprendizagem que tanto nos dá segurança e conforto emocional, como se impõe numa normatividade de prática do espaço. Por sua vez, a relação entre corpo individual e corpo social nos espaços públicos define o grau de razoabilidade nas interações sociais. Que consequências teve a epidemia nesta razoabilidade, na aceitação, reprovação ou imposição de uma nova proxémia para o espaço pessoal e social? É este o propósito da nossa reflexão. Portanto, com muito obrigado desde já, eu vou sair da parte do som e passo ao nosso conferencista. Uma coisa que gostava de dizer, está implícito nos participantes permitirem-nos ou autorizarem-nos gravar e difundir depois o respectivo vídeo resultante. Depois, antes de acabar, porque provavelmente vão entrar mais pessoas, não é, Álvaro? Sim. É melhor no fim depois pedirmos novamente autorização às pessoas presentes. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu gostava de saudar todos os presentes. Em primeiro lugar ao Vítor, mas temos ao Carlos, a Daniel, a Eugénia, a Isabel, a Sara, estarem aqui presentes, terem feito este sacrifício, não é? De estarem aqui presentes. Hoje somos muito poucos, talvez a qualidade do conferencista tenha levado a isto, mas pronto. Eu devo dizer que esta comunicação que eu faço hoje é uma comunicação que está em andamento a nível de investigação. Como seria normal, este grande acontecimento negativo necessariamente, mas da Covid-19, esta pandemia, obriga-nos a pensar, e eu, enquanto antropólogo, tenho juntado alguns elementos de pesquisa de terreno que vou compilando ao longo deste período e solicitei inclusive autorização a comissões de ética para fazer trabalho de campo e trabalho de terreno em locais de doentes com Covid, que não me foi concedido. Mas não poderia passar ao lado sem pensar e trabalhar este tema e, como dizia, é um tema que está ainda numa fase inicial e eu aceitei substituir o conferencista programado para hoje, mas essa substituição hoje está um pouco arrependida porque não estou totalmente preparado no sentido de desenvolver aquilo que eu gostaria aprofundadamente, mas é bom estarmos assim, de alguma forma é bom estarmos poucos, porque os que estamos podemos depois debater no final da minha comunicação, porque creio eu que são pessoas todas muito capazes e muito interessadas, e portanto pessoas que estão ligadas também à psicanálise e que a dimensão do corpo, da comunicação do corpo é extremamente importante. E portanto eu acho que esta comunicação poderá ser uma comunicação para incentivar um pensamento sobre a situação atual da pandemia e do Covid. Vou partilhar um pequeno Cristo. Portanto, não sei se já estão a ver claramente. Portanto, eu passava. O objetivo da comunicação tinha a ver com qual é o lugar do nosso corpo num corpo de comunicação num tempo de medo, não é? Eu creio que hoje já diluímos um pouco a experiência
e a emoção do medo que sentimos no início, não é? Que foi que, na altura que eu comecei a juntar e a fazer entrevistas e a juntar informação e fotografar os sinais presentes nos cafés, nos negócios, nos espaços públicos, uma espécie de uma nova iconografia que existe aí hoje, e alguma já está bastante gasta, tanto uso que tem, mas não vos vou mostrar aqui se no futuro publicar este trabalho, estará presente todos os sinais, todas as legendas a avisar o distanciamento público, a avisar setas a indicar os percursos, locais que definem o limite onde nós não podemos, que não podemos transpor, a separação dos espaços, outras linguagens mais complexas, mais criativas para comunicar a precaução, os cuidados a ter a nível de higiene e de distanciamento social. Há todo hoje, se nasceu toda uma linguagem imagética, toda uma imagética à volta do Covid-19 que importa salientar e trabalhar a nível iconográfico, porque tem um grande sentido de delimitação do espaço e de alguma forma organizar o espaço, era isso que me interessava, não é? Depois, há dois conceitos que também me interessavam, era o conceito de limite e o conceito de fronteira. Que sentidos para isto? É lógico que o próprio conceito de fronteira tem ele também duas definições, que, mesmo em francês, border, frontière, se é border, se é o limite, quase o conceito aqui nosso de limite, que nós podemos chegar ali, acaba, não é? Acaba uma realidade, acaba um espaço praticado, acaba um direito de frequência e de estar num determinado espaço, há um limite, a partir do qual há uma proibição, a partir do qual não é legítimo usar, enquanto o conceito de fronteira gera relações, é de alguma forma, no conceito da territorialidade, um espaço de liminaridade, um espaço especial, onde acontecem coisas fora do comum e onde há uma própria apropriação do espaço por normas específicas, em que a fronteira estabelece a relação entre um lado e o outro, e o passar e o transpô-la obriga as pessoas a seguir determinadas regras e provavelmente até alterar o seu estatuto, não é? No caso das fronteiras entre países, entre os migrantes, não é? E os que não têm a nacionalidade, mas seja qualquer fronteira obriga a que o ator social que esteja para a transpor ou junto a ela assuma comportamentos diferentes e tome medidas e siga normas estabelecidas para a transpor e para se relacionar com o outro lado. Aquilo que nós experimentámos durante este tempo de epidemia, havia de facto espaços que eram claramente espaços limite, a partir do qual ninguém podia passar, estavam limitados e que eram espaços fechados, de alguma forma, e havia espaços fronteira, que eram espaços que obrigavam a partir do franquear esse espaço, ou um tipo de traje, ou um tipo de proteção, um tipo de comportamento, ou um tipo de atitude que era diferenciada daquela que acontecia antes do local que estava estabelecido como fronteira. Em alguns espaços públicos, esta fronteira era também o próprio desenho no chão, faixas vermelhas que não eram transpostas senão a partir do momento que fosse consentido por uma autoridade. A autoridade poderia ser o gerente de uma loja, poderia ser o gerente de um centro social, o gerente de um centro de saúde, qualquer espaço público que delimitava até onde nós poderíamos seguir e parar, e a partir do momento que só podemos transpor aqueles locais a partir da autorização de uma autoridade estabelecida naquele espaço e que era reconhecida pelas pessoas. Talvez o limite tenha sido o espaço mais sentido, que mais medo colocava às pessoas. Eu depois no fim vou colocar algumas frases, poucas das que eu recolhi junto do trabalho de terreno, o limite, o saber que não se pode sair de casa, não é? Não se pode sair de casa, a casa estivesse quase como um espaço fechado, claustrofóbico, esse limite é vivido pelo corpo de uma forma diferente do da fronteira, porque a fronteira tem que só se dispor a assumir e a aceitar determinado tipo de condições para a passar, enquanto que o limite é um fechamento e é uma espécie
do espaço de totalitário, poderíamos dizer quase, um espaço de controle absoluto do corpo, e o Franco não era permitido sequer, e podia-se incorrer em sanções jurídicas, penais, financeiras inclusive, e todas as pessoas estavam sujeitas de uma forma muito mais de constrangimento do que propriamente a fronteira, porque a fronteira só exige adaptar-nos, preparar-nos e aceitar as normas para a transpor. Portanto, o outro objetivo seria também ver a corporalidade dentro do conceito de heterotopia do Foucault e da relação proxémica de Hall, vamos já ver de seguida. E depois ver como de facto a doença, e seria depois a nossa reflexão final, como a doença, o medo e o controle social constroem novos topos, novos lugares, como é que o nosso corpo se vai adaptar a novos lugares. E a grande questão que vamos talvez ter aqui no fim é que tipo de proxémica surgirá a partir de hábitos criados e de culturas criadas com o confinamento, com o distanciamento social, com a situação excepcional dos conceitos de emergência que os governos, que as autoridades estabeleceram em momento de pandemia e deste Covid-19. Portanto, se, esse futuro é que é a grande incógnita e é o que nos leva a pensar o que está a passar hoje. As metodologias que eu usei, portanto, foi claramente parte bibliográfica com o Michel Foucault e com o Eduardo, ou sobre a popularização da antropologia e dos cursos da modernidade. Este será mais para o fim, e ainda bem que também aqui depois poderemos discutir muito, até com o professor Vítor Oliveira Jorge, de alguns contributos do Filipe Descola, de alguns autores contemporâneos sobre esta crítica da modernidade, como é que esta crítica da ontologia da modernidade nos obrigará a pensar o conceito do corpo no espaço de uma forma diferente, para além daquilo que nós pensamos nas sociedades contemporâneas e nas sociedades ocidentais, contra um certo naturismo do corpo, como é que o corpo tem muito mais sentido e tem muito mais informação e tem muito mais vivências que a própria fisicidade ou até a própria dimensão psicológica, como é que o contexto tem que ser pensado e o espaço desse contexto não pode ser separado do próprio corpo. Portanto, foi essa a dimensão bibliográfica, foi essa a dimensão de conversas etnográficas, não podia dizer que foi provavelmente uma entrevista, no sentido que eu não isolei as pessoas para fazer uma entrevista, mas foram conversas que eu fui provocando em espaços públicos onde as pessoas estavam e via as pessoas com um certo tipo de reação, e questionei-os e eles já me responderam, até porque depois, ao mesmo tempo que provocava essa conversa, criei uma grelha de análise, uma grelha de leitura dos comportamentos e da disposição dos corpos, que depois a publicar terei em conta essa grelha para ver uma espécie de frequências de determinado tipo de posições de rejeição, de atendimento e do exercício da prática do corpo. É lógico que eu tenho aqui um texto enorme do Foucault, que não é este texto onde ele define o que é uma heterotopia, mas é interessante pensar, ler este texto que ele fala dos cemitérios, para ver como é que uma alteração do espaço cria uma alteração com um conceito, não é? Foi a partir do século XIX que cada um teve o seu direito à sua pequena caixa para a sua pequena decomposição pessoal. Mas, por outro lado, foi somente a partir do século XIX que se começou a colocar os cemitérios no limite exterior das cidades. É interessante, deixar-me parar um bocadinho aqui, porque a mim sempre me preocupou, sempre me causou um fascínio ver a localização dos cemitérios. Nós temos que em Portugal foi a partir do século XIX também, com as medidas sanitárias, daí também a famosa guerra da Maria da Fonte, tudo que levou à criação dos cemitérios civis, fora das igrejas, fora dos atos religiosos, mas como é que há certos locais, há certas comunidades ou áreas portuguesas onde os cemitérios estão relativamente próximos do templo sagrado, da igreja paroquial, e outros nos espaços urbanos mais distantes devido à pouca disponibilidade do espaço para os cemitérios, mas há espaços rurais onde os cemitérios estão de facto muito longe da igreja, por razões talvez orográficas, por razões também de terreno, mas por razões também do conceito de morte. Isso é interessante o que diz o Foucault.
correlativamente a essa individualização da morte e à apropriação burguesa do cemitério, nasceu uma obsessão da morte como doença. Não é? A morte deixou de ter uma normalidade, porque aquele parentesco e familiaridade que as comunidades agrárias têm com a morte, no momento da morte, no momento da passagem, enquanto o tempo do falecido está com a família, na presença da casa, e hoje a higienização da morte, não é? Em que a pessoa vai para câmaras frigoríficas e só se tem um ritual passados certos dias, não é? Mostrou que de facto a relação entre a morte, doença, o impuro é hoje muito mais forte do que era no passado. Sempre foi uma relação com o impuro, sempre o teve, o corpo, daí os rituais têm que ser bem seguidos para superar essa impureza, mas nunca como hoje, mais do que o conceito de impuro, tem o conceito de higiene, e o conceito de higiene não é só um conceito sanitário, mas é um conceito simbólico de medo perante o que é a doença. São os mortos, supõe-se, que trazem as doenças aos vivos, e é a presença e a proximidade dos mortos ao lado das casas, ao lado da igreja, quase no meio da rua, e essa proximidade que propaga a própria morte. Esse tema da doença, disseminada pelo contágio dos cemitérios, persistiu no fim do século XVIII e foi simplesmente ao longo do século XIX que se recomeçou a remoção dos cemitérios para a periferia. Os cemitérios constituíam então não mais o vento sagrado e imortal da cidade, mas uma outra cidade, onde cada família possui a sua moradia, e a sua moradia sombria, o seu lugar, não é? De alguma forma, o outro, esta outra cidade e essa coisa. De alguma forma, a heterotopia do Foucault trata o lugar, para além do sentido real físico, mas trata um lugar como um espaço de relações em que o corpo social tende a ligar e querer ligar espaços que são tidos como incompatíveis entre si, não é? São de uma forma, né, o heterodoxo é o outro, o diferente, mas o espaço consegue pôr o diferente em relação, né? O diferente em relação. De alguma forma, o que está em jogo é uma remodelação do espaço social, sempre que há um risco, sempre que há um risco, sempre que há realidades que à partida são contrárias, nós criamos lugares outros onde é possível colocar os contrários, colocar o que é diferente e que é incompatível a dialogar. Daí que o Foucault chama a atenção e esta heterotopia obrigue a contextualizar o diferente e o incompatível num espaço, de forma para o controlar, mesmo sendo ele diferente, não é? Portanto, de alguma forma, esta remodelação do espaço social que se faz pela heterotopia é uma remodelação para conciliar os contrários e para superar a doença e o medo e, de alguma forma, colocar numa relação a morte, de alguma forma, não é? Como vocês sabem, todos sabem isto, a heterotopia de Foucault fala de vários tipos de heterotopia de crise, heterotopia do desvio, as heterotopias temporais, como os museus, as heterotopias de purificação, as de ilusão e de compensação. A mim interessava-me aqui particularmente duas, e para questioná-las, que seria as heterotopias de crise e as heterotopias de desvio, não é? Para o Foucault, uma heterotopia de crise seria também um pouco quase também o sentido de Goffman, seriam os hospitais, os hospícios, alguns lugares destes contrários, né? Destes contrários, lugares onde o perigo, a crise, o medo tem que ser gerido, não é? A doença tem que ser gerida, por exemplo. Qualquer lugar privilegiado, reservado, desculpa, está aqui uma gralha, reservado para os indivíduos que estão em crise em relação à sociedade em que vivem. Aí podem expressar os comportamentos socialmente indesejados longe dos olhares da sociedade. Ou seja, também o Foucault falava mesmo para há um espaço onde as comunidades gay, e isso interessava um pouco também ao Foucault como um combatente pela liberdade e pela sexualidade dos gays, que ele também se assumiu publicamente nessa condição, mas é de facto, tem que haver um espaço heterotópicos de crise onde a presença, há um controle e há um afastamento e há um limite à volta dele, né? Um limite
que, onde as pessoas podem viver o que a sociedade não quer ver, né? Longe dos olhares da sociedade, as pessoas têm comportamentos que de alguma forma não são tidos como mal vistos pela sociedade e, portanto, há lugares de crise onde tu podes viver e assumir esses comportamentos porque lá está, eles são propriamente criados para isso, né? E é interessante esta heterotopia de crise no momento em que nós vivemos a Covid-19, porque de alguma forma, eh, eh, por um lado, a curiosidade do doente e da epidemia e do contágio e do infectado, mas por outro lado, um ocultamento, né, um ocultamento e uma privação dos espaços sanitários e até a nível de confinamento, aquele que não estando em risco no sentido de saúde, mas em risco porque está contaminado, vive dentro da sua casa e dentro da sua casa pode viver e fazer o que quiser, mas longe dos olhares, mas longe dos corpos dos outros, né? Longe dos olhares e longe dos corpos. A heterotopia do desvio é mais, já não é tanto do indivíduo em crise, mas mais das instituições onde estão internados os indivíduos com comportamento indesejado, não é? Aqui o comportamento indesejado, lógico, o Foucault tem sempre com os comportamentos das pessoas, com a norma, com o poder, com o controle, com uma posição totalitária, não é? Com os estados panóticos de controle, mas de alguma forma uma heterotopia de desvio no nosso contexto poderia de facto ser tido como a própria instituição, criam dentro de si mesmo, vimos na universidade, nos espaços públicos, nas instituições públicas, certos setores criados, pequenas salas, alguns incrivelmente sem condições, não é? Cheguei a ver um local que era claramente a sala de arrumos, onde se guardavam as vassouras e as bacias de limpeza, não é? E que foram reservadas para a sala de proteção ou de colocação, quando houvesse uma pessoa infectada na universidade, na instituição, ela era temporariamente colocada ali, não é? Não era um comportamento, mas era uma situação indesejada, um desvio, e essa pessoa era colocada num lugar especial, até que viesse uma ambulância, a autoridade da Direção-Geral de Saúde, ou uma outra decidisse o que fosse melhor e que fosse necessário proceder para que o contágio não se fizesse. Portanto, há de facto lugares que não é de um desvio comportamental, mas é um lugar onde a própria qualidade do lugar, não é? A qualidade do lugar, sendo ela tão poderíamos dizer, um lugar que não era para aquilo, ver como é que os contras, é uma heterotopia, um lugar que não era para aquilo, é feito porque ali é uma coisa indesejada e tem um espaço para ele. É, dado, é lógico que a dado momento, com a Covid e com o sentimento, estas heterotopias a dado momento transformam-se em distopias totais, não é? Porque de facto a sociedade torna-se um momento de desespero, de opressão, as pessoas sentem-se dentro de casa, sentem-se dentro de uma certa controladora que era de crise, passa uma distopia de opressão, e então surge toda a autoridade e a tecnologia de controle que o Estado assume, né? Que o Estado assume e impõe. Vendo como é que a dado momento, não vamos falar, nem vamos aqui falar como é que as autoridades chinesas fizeram a sua distopia, uma cidade que se fecha completamente e que o exército sai para as ruas e havendo comida, não havendo comida, tudo é controlado e usa a tecnologia de inteligência artificial para o controle e que leva ao desespero. Hoje há textos e há informações de pessoas que se suicidaram, não é? Por não terem conseguido viver dentro destes espaços distópicos, não é? De total opressão e total desespero de não conseguirem dispor e organizar o espaço em função daquilo que seria as suas necessidades, não é? Mas eu coloco depois a seguir uma proposta para reflexão, que é, depois da heterotopia, depois da distopia, por que não falar de uma própria atopia, não é? Que vem do palavra grego que significa atopos,
Atopia significa absurdo. Esta atopia, se colocarem no dicionário ou no Google, aparece como uma doença, uma atopia, uma doença que vem através de uma alergia provocada por uma hipersensibilidade a alguma coisa, não é? E as pessoas desenvolvem uma atopia, não é? Ora bem, o absurdo, o que é o fora do controle total, o absurdo. E nós chegamos a situações de certo tipo de lugares que se tornaram claramente em lugares atópicos, absurdos, em que o desenho do topo, o desenho do lugar, foi quase unicamente construído por uma vivência unívoca, individualizada de uma totalidade, não é? Em que o lugar prevalece quase como se impõe ele mesmo, não é? Eu creio que vocês, e melhor do que eu, percebem isto, como é que na psicanálise, neste sentido, de como é que a dado momento o sujeito perde toda a capacidade de ser ele a definir o espaço, de ser ele a definir a sua própria, ser ele comunicante, mas é o espaço que se impõe totalmente a ele. O Michel Serrault diria que o espaço é um lugar praticado, não é? Mas reparei como só existe espaço, só existe um lugar quando tu o praticas socialmente, tu constróis um espaço. Mas a dado momento, esta atopia, não é? Já não é uma certa opressão e desespero e distópica, mas é o lugar que se impõe claramente à pessoa e a pessoa vive num constrangimento do espaço e o corpo é dominado por esse espaço. Portanto, há uma enquanto que eu posso jogar com diferentes espaços quando não tenho limite e uso as fronteiras, a dado momento, quando eu não tenho fronteiras, eu tenho só limites, o espaço preexiste à minha prática e a minha prática vai toda ela quase limitar-se ao uso desse lugar e à violência desse lugar sobre a pessoa, que torna o lugar um espaço do absurdo e que leva a patologia, como poderemos ver, patologias e a situações claramente de desespero, não da distopia, mas um desespero de não ter, não ter o controlo, tornou-se um lugar do absurdo, né? Portanto, seria de uma. Não existe esse conceito a nível sociológico, existe a nível das doenças, não é? Mas poderá ser um interessante conceito para falar deste absurdo do lugar e de um corpo que torna-se totalmente dominado por esse lugar. Em relação à proxémica do Wall, que todos também conhecem, mas eu vou colocar aqui para chegar àquilo que também eu gostaria de criticar e fazer uma leitura também de alguma forma interessante para pensarmos o que se passou. É lógico que os estudos da proxémica, o Eduardo Holler, um grande antropólogo que estuda, e na sua razão tem a ver com que o nosso corpo e as relações com o outro, já vamos ver quando das distâncias com o outro, tem uma dimensão física, mas também tem uma dimensão cultural e emocional. Ou seja, fala muito no Wall desta questão, depende das culturas, para saber se o contacto, o toque é normal, é aceitável, não é aceitável. Nós criamos certas barreiras de distância sobre as quais nós não temos uma consciência imediata, mas temos uma necessidade, tendo em conta o tipo de grau de proximidade e de relação que temos com o outro, não é? E daí, por exemplo, fala aqui a distância íntima, não é? Podemos dizer que é a distância familiar, lógico que coloca até centímetros, depois coloca metros nas outras, mas não vamos chegar a essa preciosidade, não é? A distância íntima tem que ver com a distância que tu podes tocar, posso ter o contacto familiar, não é? A distância pessoal, que já é uma distância que tem a ver com os amigos, interagir com amigos, com próximos, né? A distância social tem a ver com o conhecido, distância pública, em que nós agimos no espaço público, comunicamos, uma conferência, uma aula numa universidade, uma aula que tínhamos, uma comunicação pública, e essa tem a ver já com o espaço público. Para cada uma destas distâncias, não é? A Proxima estabelece níveis de distância diferentes, desde o tocar, que é a distância quase inexistente, até a mais próxima, e depois a pessoal, a social, até à pública, que pode ser de muitos metros, etc. Eu pus essa citação aí do Wall, da sua livre dimensão oculta, porque acho que entre os indivíduos que pertencem a culturas diferentes não só falam línguas diferentes, mas o que por certo é mais importante ainda, habitam mundos sensoriais diferentes. Eu acho interessante esta dimensão,
Não só por aquela coisa que já o Wall introduziu para a dimensão espacial ser cultural e para a distância entre os atores sociais ser uma dimensão cultural e um hábito e transmissível culturalmente, mas para esta dimensão de que habitamos mundos sensíveis diferentes. E é por isso que eu interessa-me a proxémica para o espaço e para o corpo e para esta situação, porque até que ponto nós habitávamos um mundo sensorial. O que eu queria dizer é o seguinte: é que o Wall está claramente a pensar entre culturas diferentes, mas eu quero usar a sua contribuição para trabalharmos até mundos culturalmente próximos, ou o mesmo mundo cultural, não é? Estamos dentro da nossa própria sociedade, até que nós habitamos mundos sensoriais diferentes, ao nível do que seria o mundo, o nosso mundo sensorial antes da pandemia e o que é hoje o nosso mundo sensorial. Até que ponto nós transformamos a pandemia e o Covid transformou o mundo sensorial e nós vivemos hoje um mundo sensorial diferente. E eu diria então que as possíveis consequências na proxémica de Hall, né, é que de facto a linguagem corporal com base no conceito de que o nosso corpo diz mais sobre a nossa personalidade aos nossos receptores do que as nossas palavras. A neurolinguista tem trabalhado muito esta questão, que nós, quando comunicamos, a nossa linguagem corporal é uma linguagem e é uma linguagem que está codificada e que é perceptível pelo outro, não é? E se esta linguagem tem uma base, quase um código linguístico e neurológico para entender e para ser perceptível, para perceber o que se passa, não é? Será que a pandemia alterou esta linguagem corporal e alterou a percepção, ou confundiu a percepção dos outros, ou introduziu elementos poluidores que nós hoje temos dificuldade para comunicar ao nosso corpo, que o nosso corpo está sequestrado ou está numa situação de violência e por isso as regras da proxémica estão em jogo? A violência de uma nova territorialidade, o corpo sequestrado em novas proxémicas impostas, não é? Surgir novos territórios, os territórios não são os mesmos hoje, não é? Eu estava há bocado a conversar e vimos aqui uma nossa colega participante que diz não foi à praia, mas foi à varanda, não é? Ou seja, os territórios do bronzeado poderiam indicar imediatamente que foi passar um fim de semana à Costa da Caparica, mas hoje, provavelmente, devido a determinado tipo de fatores, não, é a varanda, ou é outro sítio, ou é o teto. Há novas territorialidades que existiam antes, mas têm outros sentidos e que este tipo de situação nos impõe, não é? Né? O corpo doente dentro de novas relações só a técnica e pública. Reparei que como é que a proxémica se alterou? Há bocado vamos a ver a seguir a questão do espaço familiar, não é? Vede, por exemplo, os doentes com Covid que lhes faltava a dimensão, anterior a esta dimensão que está aqui, da distância íntima do tocar, não é? Não existia. Só os técnicos, não é? Só a dimensão pública institucional dos médicos, os técnicos estavam ali presentes, não é? E tocavam por um ato médico, não é? Mas esta ausência do íntimo, da intimidade, da relação pessoal, do familiar que foi visitá-lo, até que ponto esses corpos tornassem uns corpos totalmente dentro desta atopia do absurdo, não é? Desta atopia que acontecia tanto na enfermaria como acontecia da atopia do corpo morto nas morgues, como muitas imagens que nós vimos, não é? Vede quando surgiu o momento de certos lares criarem um sistema de proximidade para esta intimidade em que mediava entre o corpo do idoso familiar e do visitante familiar uma mera capa de plástico que tinha, mas só o sentir da proximidade do abraço, não é? Essa proxémica, da intimidade, mesmo que já não houvesse a fisicidade e a temperatura dos corpos, a textura do corpo, mas a textura de um plástico, até que depois deste corpo doente se estabeleceu novas relações e introduziu novas situações de atopias e de absurdo que nós vivemos hoje e que só a técnica o permite, não é? Os valores, crenças e hábitos de uso e comunicação do corpo após a pandemia têm sido ressignificados. Quais são as consequências para o futuro destes novos valores, novas crenças, novos hábitos?
Surgirá uma nova proxémica? Isso é o que a questão que eu coloco e gostaria depois ainda de refletir posteriormente e ao longo deste tempo, onde não tem cabimento o íntimo, até que ponto o íntimo, né, a intimidade, as pessoas têm medo. Vejam-se que há pessoas que são vacinadas, né? Há pessoas que dizem vai tudo voltar ao normal, vai tudo passado uns anos, quando nós não tivermos o medo, quando nós não tivermos pessoas infectadas e passar a narrativa do medo e da Covid-19, nós vamos voltar ao toque, ao abraço, ao beijo, etc, etc. A questão que eu coloco é assim, até que ponto nós nos vamos habituar ou não a hábitos de cumprimentos distanciados, de uma intimidade problemática, não só, não digo já a intimidade sexual, mas a intimidade da proximidade familiar, até que ponto esse toque vai desaparecer das relações sociais, não é? É interessante ver essa última frase, que vê que aqui claramente as coisas já se alteraram, não é? O que anteriormente era da distância pública passou a social. Não é por acaso, atenção, temos que manter uma distância social. A distância já é quase uma distância pública. O que antes era a distância social passou a ser a pessoal. E a pessoal passou a ser a íntima, ou seja, nós no momento que estamos a viver hoje, os níveis da proxémica definidos por Eduardo Ou já estão alterados, não é? Porque de facto, e parece, se a pessoal passou a íntima passou a zero, a íntima deixou de existir, não é? E de facto nós temos que criar qualquer forma de pensarmos o nosso corpo e de pensarmos a nossa realidade para além dessas alterações da questão destes sistemas de proximidade da proxémica. E o que dizer dos corpos dos idosos, não é? Ou os corpos dos classificados como corpos de risco, do espaço de risco, não é? As transformações do espaço familiar, das casas, o lugar. Vê-te, por exemplo, as pessoas estão muito. É muito interessante o trabalho, não é? Eu também tive que o fazer, o trabalho em casa, todo este trabalho, a comunicação. Mas como é que se alteraram os sentidos dos diferentes espaços da casa, não é? As salas deixaram de ser salas de convívio, são salas de trabalho, os locais do quarto, da intimidade, deixou de ser intimidade, começou a ser um lugar do público, onde entrava, as pessoas estavam um na sala, outro no quarto, e estava a ter reuniões em todo o mundo, portanto o nosso quarto passou a ser um espaço público, portanto deixou-se de ser o espaço da intimidade. O próprio tamanho das casas, não é? O tamanho das casas e do espaço residencial, não é por acaso que as imobiliárias dizem que os novos compradores querem casas maiores, querem casas com sacadas, querem casas com determinadas características, que a abram, que não ponham limites, que as suas fronteiras não sejam tão estabelecidas, que essa obsessão e esse absurdo de eu ter um corpo confinado, totalmente confinado, nessa atopia de não ser, de constrangimento dos espaços, esse sentimento de opressão não ser tão vivenciado e na possibilidade de existir no futuro outras pandemias, outras epidemias, outras doenças e a necessidade dos confinamentos, a necessidade de uma nova construção do espaço. Reparei que durante muito tempo nós, nesta lógica da cidade do espaço tão caro, e aqui é interessante também pensar essa dimensão capitalista do espaço, como é que o espaço tornou-se um espaço valorizado e explorado contra a necessidade do próprio humano, do próprio corpo, do espaço aberto da cidade, não é? Daí que haja uma diabolização da cidade e um novo naturismo. A palavra naturismo aqui vem um pouco no conceito também do Descola, não é? Daquela definição que nós temos quase do que é humano e o que é natural, não é? E, de alguma forma as pessoas procuram um certo natural que, para além do humano e de uma distinção, o humano é uma outra ordem, nós vamos procurar de uma salvação, não é? E o naturismo aproxima-se desse conceito de salvação que se opõe ao humano problemático, ao humano doente, ao humano contagiado, não é? De alguma forma. Mas principalmente a diabolização da cidade. Como é que nós, aquilo que foi durante o espaço da civilização, o espaço da discussão, o espaço da interação, o espaço do desenvolvimento das ideias, a massa crítica para todas as revoluções, para todo o avanço tecnológico, para o pensamento humano, torna-se hoje um espaço do constrangimento, do absurdo
e o espaço do medo, né, de alguma forma. Né? É interessante ver como é que isso se altera, isso tem alterado nos últimos tempos. Né? Hum, e de alguma forma o que eu queria colocar era desculpa, atrás que eu andei um para a frente, mal, estando a, eu gostaria de dizer isto é que enquanto qual é o papel do antropólogo hoje? Nós já alguns dizemos antropólogos, vejo o caso do Filipe da Escolar, de outros, do Ingold, de tantos, pensadores da antropologia que começam a ter uma, para além da dimensão do trabalho de campo, do trabalho de investigação de terreno, que é o grande marca da investigação antropológica, o grande contributo da antropologia e a comparação de culturas. Hoje o antropólogo já não vê esse outro, isto é claro para todos, mas esse outro, as sociedades outras, quem é esse outro, não é? Com o qual nós nos relacionamos, não é? Essa historicidade espacial e cultural, não é? Para além da fisicidade, para além do que nós somos, nossos corpos, a dimensão emotiva. Portanto, o outro está dentro do nosso espaço, na interação, no espaço de reflexão e emocionais. O outro somos já quase nós, não é? Quando estamos num momento do absurdo, quem sou eu dentro deste espaço? Começo-me a pensar quem somos, não é? E de alguma forma o que é importante pensar, e tinha vários textos agora que eu tenho aqui do Foucault, o corpo, a narrativa do corpo, como é que ele tem a sua história, o corpo que isso é um sistema de funções específicas, não é? A corporalidade em transformação de Elisabeth Gross, que é este corpo repositório da história, marcado pelo tempo, né, que registra tudo. De alguma forma, aqui é a tal nova ontologia que eu gostaria também de discutir, não já esta imposição do corpo inspecionado, do corpo dissimulado, do corpo civilizado, tratado e denunciado por Norbert Elias, mas também este corpo de necessidades panóticas, controlado, que a máquina panótica, como dizia o Guattari, tenta exercer o seu poder, mas claramente, deixem-me passar para a frente isto, as grandes questões que eu queria colocar para o fim eram estas mesmas, de pensar até que ponto este corpo, que tem uma história, que tem um tempo, tem que ter uma nova ontologia para entender o que está a passar hoje, não é? E ele tem-se que pensar não só como, e aí entramos naquele cosmopolitismo do Descola, que tem a ver com, nós precisamos de uma ontologia, de uma episteme que nos obrigue a construir mundos novos, porque cada mundo é diferente, como diria o Descola, mas nós temos a necessidade de entender e construir, esses mundos podem-se construir. Não tem que ser construídos por uma visão imposta, racional, dessa episteme e dessa proxémica já estabelecida e já definitiva. Não. Nós temos que ter esta capacidade, cada vez mais, no tempo que vamos viver no futuro, de nos adaptarmos, de olharmos para este embodiment, de termos a certeza que a história que trazemos, os atos que trazemos, vão ter que ser continuamente atualizados, confrontados com novas realidades, e que não é o único sistema que nós temos hoje ocidental de classificação e da episteme entre o humanismo, do antigo humanismo, da distinção entre o homem e o resto, entre o homem e os animais, mas, e já não ponho aqui aquela questão de um conceito que surgiu, entretanto, no campo sanitário, chamado One Health, uma só saúde, em que a nossa interdependência com os animais, e se o meio ambiente e o meio ecológico estiver problemático, tiver problemas, todos nós passamos problemas, e na questão, por exemplo, da passagem de epidemias de doenças de animais para os humanos, esse conceito One Health, uma só saúde, e esse conceito que é sanitário deve ser também um conceito quase um novo mundo, compor um mundo que tem um novo mundo, um só mundo, e uma só racional, e uma multiplicidade de racionalidades, mas que não seja de confronto a racionalidade ocidental e as outras racionalidades, mas as racionalidades diferenciadas do mundo, para descobrir um corpo que seja capaz de se libertar, porque ele estava muito marcado por uma posição de totalitarismo, de definir o seu lugar. Nós temos que encontrar um corpo e uma liberdade, não é? Para um sentido
de que a necessidade do distanciamento, a necessidade de jogar o social, tem que ser uma necessidade de construir essa nova antropologia, essa nova maneira de trabalharmos em que o outro está connosco e que o outro está dentro do nosso próprio sistema, e só assim nós conseguimos libertar e não impor ao corpo esse controle total. Eu trago aqui algumas frases que eu tenho recolhido de pessoas com quem eu vou trabalhando, juntando informação para um dia, e peço imenso desculpa desta forma um pouco aberta da comunicação, porque, como vos disse de início, não é uma comunicação fechada, não é um trabalho fechado, é um trabalho em andamento que está aí, que a urgência de substituir o CEBAL me obrigou a formular desta forma, mas que penso que terá ou uma outra profundidade no futuro. Mas estas frases, estes sentimentos das pessoas, das pessoas atrapalham-me todo, não me consigo habituar, quando eu por ela já passei a linha de espera, ou seja, pessoas que estão numa loja e que está a ser controlada e que não sabe dispor o seu corpo e não aprende, né, porque está habituado, o corpo teve hábitos, não é, de uso do espaço, e que as alterações coloca sobre ela uma forma, de alguma forma nova, com que ela não se consegue ainda habituar. Parece que tem um código de estrada no chão, por vezes tenho perguntar o que isto significa. Era um senhor que estava num café e o café tinha cruzes, um X, tinha uma zona. Lógico, a pessoa que definiu aquilo, que era um espaço onde se podia pôr a mesa, onde se podia passar, onde se tinha entrado, onde podia sair, e o homem estava ali perdido, porque não sabia como seguir as linhas e indicações, as frases que estavam no chão, do espaço deste café, e ele sentia-se de facto perdido, né? E para onde é que eu vou, para onde é que eu, como é que qual é o lugar que eu devo ocupar, que eu não sei, né? Ou aquela jovem vendedora, uma menina de 28 anos, numa loja de roupa, em Viana do Castelo, que me dizia: as pessoas mais velhas entram por aqui adentro e não ligam a nada, não é? Nem olham para o chão. Quando as avisamos, sentem-se perdidos. Olham-se e olham para nós como se estivéssemos num mundo novo. Ainda ontem um senhor, para aí com 70 anos, zangou-se quando o avisamos que não estava a cumprir as distâncias e a seguir o que estava marcado no chão. Revoltado disse: parece que somos gado agora. E foi-se embora. Ou seja, à primeira vista, pessoas de mais idade não têm dificuldade de seguir, portanto, querem usar o espaço como sempre usaram, esta incapacidade de introduzir uma nova linguagem no corpo e adaptar-se a esse espaço, não é? E somos gado, não é? Já não somos homens. Repare que é interessante isso, dentro daquele contexto que eu falava antes, desta humanização, ou o que é o resto, não é? E parece que nós temos que assumir que o resto tem significado, que o resto faz parte da cultura, que o resto faz parte de razões para nós adaptarmos e compreendermos e praticarmos o corpo. O corpo não é só essa fisicidade, não é só essas emoções, mas é tudo o que a envolve, não é? Sinto que não sou dona de mim mesmo, pai a mim mesma, porque era uma mulher, pareço uma máquina a obedecer a sinais, os outros e eu somos máquinas, não consigo habituar-me, não é? Esta perda também sentido de perda do humano, não é? Somos máquinas, está tudo, o centro de saúde ainda era muito mais exigente e as pessoas tinham tudo codificado, não é? Mas sabe, muitas pessoas estão a ver se obedecemos aos sinais, toma conta a ver se estamos a cumprir ou não. E eu até tenho vergonha de vir à rua, tudo a olhar para nós, tenho medo e até tenho vergonha. Reparei que a dado momento, este mundo já que é é um mundo mais panótico, não é? Em que todos estão a tomar conta, se cumpre ou não cumpre, como é que a pessoa sente que já não é o espaço, já não é só o espaço da relação de proxémics, é um corpo que tem o seu espaço de exercício livre sem ser constrangido, mas é o olhar e o controle social por parte dos pares, não do Estado ou de uma autoridade superior, né? E depois há também aquela situação do infrator, ou da capacidade de superar e da capacidade dos mais jovens, quase uma oposição se os jovens não ligam, os mais velhos não ligam sequer, depois é que são chamados à atenção, mas eu acho piada, até brinco com isto, e gosto de ver as pessoas zangadas por não cumprir o que está nos sinais, mas é só para chatear. Penso que está bem marcar as regras, mas não é para sermos escravos, ou seja, um rapaz que acha piada em infringir os sinais, porque acha que é uma forma
forma de manifestar a sua rebeldia, é uma forma de também, concorda com as regras, mas acha que também tem direito a superá-las. Eu gostava de terminar aqui terminar a comunicação e abrir um pouco o espaço de debate. De facto, nós temos que criar uma novas políticas do corpo e do espaço. Toda a minha reflexão, eu tenho trabalhado muito sobre a antropologia do espaço, principalmente das cidades rurais do Alto Minho, e ver como elas criam e colocam sinais no espaço, simbolizam o espaço, e dentro do sentido bem antropológico de que os corpos e as sociedades e as comunidades entendem a sua prática do espaço como uma apropriação dele, esse espaço, e está claramente na sua mente, está sempre dentro do seu corpo, e de tal maneira está dentro do seu corpo que a prática desse espaço é tão fácil, é tão agradável, ou é de alguma forma não necessário pensada, que dá às pessoas uma certa estabilidade emocional, não é? Porque todo ele está significado, todo ele está apropriado, e daí que o espaço faz parte, portanto, o mundo natural não é esse natural anti-humano, nem o humano é esse anti, ou esse excelente, ou esse excepcional separado do natural, mas é essa comunhão plena, porque todo ele é o espaço criado pelo homem, ao mesmo tempo o espaço está dentro do homem e dentro do seu corpo, e o seu corpo sabe e conhece perfeitamente, não é? Portanto, nós temos que criar um corpo além das fronteiras e limites da inteligência artificial, e temos que criar um conceito de privacidade que tem que ser pensado para além da vigilância do corpo, não é? E este espaço praticado como espaço político de liberdade, só quando nós entendermos de facto que toda a lei, todo o constrangimento, toda a norma que transformou o nosso espaço e o nosso corpo numa vivência tópica, numa vivência do absurdo, só quando formos capazes de o pensar de uma outra forma é que nós seremos capazes de retornarmos a um espaço e uma vivência do corpo de um emotivo e fisicamente realizador, livre e de alguma forma poderíamos dizer um corpo em performance sem sentir a opressão. O que nós temos sentido nesta incapacidade das pessoas dentro do sistema de controle da Covid é esta opressão, é este absurdo, é esta incapacidade do corpo ainda não ter percebido, não ter entendido, não ter assumido os limites, porque os limites não pode, vai ter que os superar, não vai ter que os deitar abaixo, mas aprender as novas fronteiras e é que saber em que momento tem que se transformar, tem que assumir novas normas, em que momento tem que adquirir essa capacidade e saber que nesse momento ele já não é só o corpo de A, ou B ou C, mas é o corpo de A ou C no contexto e nas limites e nas exigências do espaço onde ele se pratica. É tudo. Peço imensa desculpa por ser breve, mas não tive tempo a trabalhar mais, como dizia o outro. Ou dizia o contrário, que dizia, desculpem ter sido longo, porque não tive tempo para ser mais breve, mas pronto. Estou aberto às vossas... Então agora alguém deseja intervir? Não sei se foi interessante, se vos provoquei algum pensamento, se não, mas eu gostava Isto é uma investigação em andamento, não é? E é para questionar a minha próprio trabalho de antropologia do espaço, tenho feito durante muito tempo, e ver como é que, de facto, esta nova tipo de corporalidade tem que ser pensada, não é? Posso tomar a palavra? Sim, 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 Daniel. Bom, Álvaro, primeiramente, meus parabéns pela conferência. Eu costumo dizer, e eu tenho a percepção de que uma boa conferência é aquela que promove o que eu chamo de brainstorm. Então, enquanto o Álvaro falava, até em alguns momentos me perco, porque acabo com o brainstorm viajando para outros conceitos que são provocados pelo conferencista, né? Uhum. O assunto me chama muito, porque no meu doutoramento, que eu venho ainda a realizar, já comentei isso por e-mail com o Dr. Vitor, eu perpasso quase que praticamente toda a minha temática com as bases do conceito de biopolítica do Foucault. Exatamente. E estou aprendendo, e não estávamos em pandemia ainda quando comecei o doutoramento, e não sei
mas tudo ficou muito próximo, né? Tudo parece que se afunilou com a pandemia, porque eu trabalho com história da eugenia, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, com esse cenário, né, distópico que o Álvaro coloca, nesse meu estudo também aparece, e tive que me acostumar a tentar entender também um novo conceito, que é o de necropolítica, né? Que está presente na obra do Achille Mbembe. E eu fiz um comentário no chat. Essa questão do medo é algo que me chama muito a atenção, do ponto de vista antropológico no cenário atual, né? O medo e uma nova um novo reposicionamento da questão da morte, né? Nós tínhamos as artes morende da Idade Média, aí a negação da morte. O Philippe Arriet tem um estudo fantástico quando o Álvaro cita os cemitérios, né? Aquele afastamento da morte, a negação da morte. E eu, colegas, eu passo por uma situação às avessas. Por quê? Porque eu peguei a primeira onda da pandemia em Portugal, né? Estava em Portugal, que foi aquele primeiro momento do lockdown. E depois eu vim para o Brasil no final do ano para pesquisa de campo aqui nos arquivos, né? Na USP e na Unicamp. E é muito interessante compartilhar com os colegas como o medo de chegar à sua terra. Então, olha só, esse deslocamento da territorialidade para voltar à minha terra me deixou muito mais apavorado e com novas necessidades de sobrevivência e questões psicológicas também do cotidiano ao chegar ao Brasil, né? Então, todos esses conceitos vão se confundindo e eu comecei a perceber ao longo dessa minha estadia aqui. Vocês estão acompanhando a situação brasileira, com certeza, né? Eu acho que eu acompanho, né, o jornalismo português e tal. Aqui, ao mesmo tempo, né, um discurso de uma política que se aproxima da necropolítica, se travestindo da ideia da liberdade, que é essa ideia de você romper o domínio, né, de que a autoridade do panótico te impõe, né? É uma contradição de biopolítica com necropolítica. E só para não me alongar muito, eu acabei descobrindo ao longo desse estar aqui que o medo é algo, né, que transcende o corpo, é algo muito forte, e que, ao mesmo tempo, nós como humanos, né, nós tendemos num processo até de assimilação, a desenvolver, eu vou utilizar-me de um conceito de um filósofo que eu gosto muito, que é o Peter Sloterdijk, né, o conceito de antropotécnica, né? O ser humano também fica com essas mesmas perguntas que o Álvaro coloca. O ser humano, como que será depois, né? Nós vamos desenvolvendo novas antropotécnicas para tentar passar por esses percalços, e aí eu fiquei indagando essa questão da emoção, né? Como que será, né, o novo? Eu estava observando, eu fui convidado pela doutora Margarida Sobral, da Revista Portuguesa de História, a produzir uma recensão. Acabei me atrapalhando com prazos, de um livro da minha orientadora, que é a doutora Lilia Schwarz, aqui no Brasil. Ela publicou A Bailarina da Morte, né? E aí pega a gripe pneumônica. E muito do que o Álvaro coloca está na obra da pneumônica, e esses paralelos, né, na história. Nós produzimos muito, né? Eu sou historiador, não sou antropólogo, mas até acabei encaminhando a recensão para uma outra revista, porque eu sou o investigador do 620, né, da Universidade de Coimbra. E eu acredito até que o Dr. Vitor, ele pertence ao conselho, acho que da Estudos do século XX, da revista, se eu não me engano, do 620. E eu acabei enviando para lá. Mas essa é a colocação que eu queria dizer. A palestra do Álvaro foi excelente, a conferência é excelente, Álvaro. É uma temática que eu acho que vai despertar vários estudos, tanto na filosofia, como na antropologia, como na história, né, nas humanidades, para os próximos anos. Claro que eu não gostaria de estar passando por isso, ninguém gostaria, né, mas eu acho que esse é o caminho, as indagações e essa nova tentativa de entender eu não conhecia essa ideia da atopia. Eu vou refletir sobre ela.
É isso, minha colocação. Parabéns, Álvaro, muito obrigado. O conceito a nível social não existe, eu aproveitei do conceito da doença, né, que pode ser interessante utilizá-lo, mas é de facto, nós não podemos sair, eu gostei muito da tua intervenção, não podemos chegar a um ponto de termos medo de enfrentar os problemas, né? Nós temos que criar contra a biopolítica, contra determinado tipo de situações que vamos viver e que cada vez mais o medo legitimar determinado tipo de autoridades de controlo, ou seja, o medo está a legitimá-las, não é? Enquanto pensadores na antropologia, na história e nas ciências, nós temos que de facto denunciar este controlo legitimado no medo, não é? E mostrar que é possível pensar os limites e a nossa relação corporal dentro do espaço sanitário e dentro do espaço das nossas relações numa outra dimensão. E que essa dimensão seja uma espécie de, não tão, aquilo que chama o Descolar como um cosmopolitismo, não é? Mas também há de facto uma cidadania, que diria o Habermas, uma cidadania universal e global que nós temos que criar, não é? Ou seja, não é uma situação destas, e é uma situação que nos criou este desafio e que nos está a alterar completamente os nossos hábitos, a nossa percepção do espaço, que nos pode introduzir num sistema de medo e no sistema do absurdo, não é? Desta utopia do absurdo, porque as pessoas, quando a dado momento conversamos com elas, elas vivem claramente o absurdo, porque não sabem o que é o limite e o que é a fronteira, confundem as duas coisas, e quando uma autoridade estabelece uma fronteira e o espaço construído se transforma em... Não, desculpa, a autoridade estabelece um limite e o espaço construído se transforma ele próprio num limite que constrói ele e domina o nosso próprio corpo, nós temos que ter a capacidade de sair desse limite, não é? E construir sistemas de passagem, de relação. O Marco Aurélio diria que toda a antropologia é um discurso de relação, o próprio Descartes fala que também é um discurso de relação. Nós temos de estabelecer essa relação. E a relação não é entre a nossa racionalidade positivista ou essa racionalidade humanista, mas o humanismo hoje não é o confronto com o naturismo. O humanismo hoje é esta relação de intimidade em que a passagem, nós temos constantemente de preparar as pessoas para essa passagem, né? E para superar esses limites e, de alguma forma, vencer esses medos que as pessoas expressam, que as pessoas têm medo. Ou seja, quando há pessoas que só transgridem o limite pela sensação de fazer algo que é, como aquele jovem, que é uma atitude de revolta, mas mais de manifestação da sua própria juventude, não é? Mas outras pessoas não transgridem quando querem transgridem e sentem-se humilhadas, controladas e não têm capacidade ainda para pensar-se dentro de novo tipo de relações. E é isso que nós temos que pensar enquanto pequenos intelectuais que sejamos, que é que consequências isto vai ter a nível da liberdade do nosso corpo, de um corpo pensado de forma diferente que não do passado. E isto são questões abertas que nós temos que pensar e discutir, não é? Obrigado, Daniel. Obrigado, muito obrigado. Quem deseja intervir? Posso, Vítor? Claro. Sim, Sara. Álvaro, eu quero antes de mais, quero-lhe agradecer, porque eu nem dei pelo tempo passar, foi de tal modo interessante que gostei mesmo, bastante. E foi um pouco como foi dito, à medida que você ia falando, eu estava a pensar uma série de coisas, reflexões, foi realmente muito, muito estimulante. E eu queria lhe colocar uma questão, porque costuma-se dizer, será porventura uma simplificação, mas muitas vezes dizemos que os grandes catalisadores da história, não é? São as guerras, as pandemias e as revoluções. Uhum. E também dizemos muitas vezes que, no fundo, estes catalisadores só vão acelerar a implementação ou a concretização de mudanças que, no fundo, já estavam em curso. Uhum. E o Álvaro falou aí de uma série de coisas que a pandemia e a vivência da pandemia nos confrontou a todos de uma forma mais drástica, mas que por algumas pessoas já vinham a ser pensadas, ou seja, por algumas, bastante pessoas já vinham sendo notadas e pensadas e já se escrevia sobre isso. O que acontece é que
todos nós, ao vivermos a experiência da pandemia, nos apercebemos dessas questões. E do que é que eu falo? Há um livro que saiu agora há pouco tempo, e eu até quero lê-lo, da Norena Hertz, que é o século da solidão. Uhum. E ela, assim, a pandemia veio apanhar a fase final da redação deste livro, mas todo ele já estava a ser escrito, a pensar no século XXI, nestas 2 primeiras décadas do século XXI, como o século da solidão. Portanto, a solidão que já se sente... aliás, ela até dá um exemplo incrível, que é idosos no Japão que cometem crimes ligeiros só para serem encarcerados, porque aí têm companhia. É uma coisa incrível. E realmente, mas isso também já é uma coisa que nós nos apercebemos bem em Portugal, que é a solidão da população idosa, sobretudo nas grandes cidades. Mas outra coisa que a pandemia vai certamente deixar sequelas, e o Álvaro também referiu e falou disso, são as doenças mentais. Sim. E também já muito se tem dito que o século XX, que a epidemia do século XXI, vale o que falo, são aquelas coisas que se dizem, mas enfim, seriam as doenças mentais, nomeadamente a depressão. E depois temos uma outra coisa que também já estava a acontecer, que é a digitalização da sociedade, não é? De repente, a digitalização estava na vida de quase todos nós, não é? Evidentemente que há franjas da população que não, as características do trabalho não nos permitia teletrabalho, mas muitos de nós migramos para o teletrabalho, muito uso compulsivo das redes sociais, mais ainda, mas já existia, e de facto um distanciamento, sim, um distanciamento físico para muitos de nós, para outros físico e social. Eu pessoalmente tive uma experiência de pandemia, diria que tive mais distanciamento físico do que propriamente social. Eu distingo entre os dois. Uma coisa é sentir-me distante fisicamente do meu próximo, e aí sim, por razões sanitárias. Outra coisa é sentir esse distanciamento como sendo social, sentir-me distante do outro. Mas evidentemente que há as questões da intimidade que passam muito pelo físico, pelo toque, e todos nós ficámos impedidos de as ter naturalmente como tínhamos antes. E isso obviamente que altera a nossa forma de vida. Mas estas 3 coisas que eu aqui elenquei, e que eu creio que, de certa forma, o Álvaro também referiu, não é de certa forma, referiu, a pandemia só veio precipitar isto tudo de repente e muito rapidamente, mas já estava a acontecer. Portanto, já é uma transformação da sociedade por razões outras que não a pandemia, e que realmente a pandemia veio trazer, não é? E eu não sei se estas coisas estavam a acontecer gradualmente, talvez não, mas pelo menos elas estavam a acontecer sem que muitos de nós dessemos conta, e agora realmente apercebemos disso. E eu gostava de ouvir a sua opinião em relação a isso, e mais uma vez lhe agradeço, porque realmente gostei mesmo muito da sua apresentação. Muito obrigado, Sara. Eu acho interessante as questões que levantam, porque de facto, se olharmos, por exemplo, à questão do paradigma do Thomas Kuhn, não é? Que as coisas vão surgindo, vão se mudando, vêm os profetas, vão mudando algumas coisas, as pessoas vão criando algumas enunciados de ruptura, mas a dado momento surge qualquer coisa que torna as coisas de maneira absurda, tem-se mudar o mesmo paradigma, não é? E nós creio que chegamos ao momento de mudança de paradigma. E eu estou em crer que iremos mudar, eu sou otimista nisso, não é? É lógico que não iremos entrar no paraíso, não iremos resolver os nossos problemas, nunca assim aconteceu na história da humanidade, nem irá acontecer agora, iremos ter conflitos, iremos ter desigualdades sociais, mas há muitas coisas que vão alterar, porque temos que alterar certos conceitos
ontológicos, não é? E um dos conceitos que nós temos, por exemplo, a questão dos gerontes, da gerontologia, o conceito que nós temos vindo a desenvolver está a levar para franjas, massas de sociedades, nas nossas sociedades envelhecidas, massas de pessoas para locais de reserva, não é, quase, ou de solidão, que levam, que criam esses comportamentos, como aquele que referiu no Japão, de pessoas como o pequeno ladrão que rouba para ter comida, que rouba, faz um pequeno crime para ter convívio, não é? Nós temos que alterar o conceito de convívio, não só o conceito e a experiência de convívio e de relação, porque senão vai se tornar completamente absurda a tal sociedade atópica, as sociedades do futuro, não é? Porque vão se tornar absurdas. Uma sociedade claramente baseada, por exemplo, na juventude e na renovação que nós temos até agora, que em algumas sociedades estão claramente no topo, por exemplo, do caso que aconteceu com a Suécia. Na Suécia, os idosos, os netos não vão visitar os avós, portanto não havia contaminação entre os idosos e as gerações mais novas, porque já não há laços sociais entre eles, não é? Portanto, os idosos estão em certos lares, muito bem estimadinhos, com roupa muito impecável, tem todo um conceito de visitas de estudo intelectuais e tudo, mas não tem relações com os netos, não tem relação com outros grupos de idade. Daí, pronto, era bom porque isso não leva à contaminação, ou seja, uma coisa que é claramente errada, estava a ter uma solução, era uma coisa positiva na pandemia. Mas a pandemia mostrou que eles estão errados naquilo, não é? Estão errados nesse tipo de sentido ontológico das relações humanas, que provavelmente nós temos que encontrar sistemas e interações e ocupações e direitos e cidadania dos gerontes, cidadania, não é? De ter a palavra, que é a coisa que mais, para quem trabalha em gerontologia, e eu por obrigações profissionais tenho que dar aulas num curso de gerontologia, e essa questão, e trabalho alguns alunos meus que estão a trabalhar agora em Inglaterra, que vêm, que me contam a experiência deles, esse querer ter a palavra, não é? Aquela célebre livro do Michel Certeau, Prise la parole, tomada da palavra, maio de 68, a tomada da palavra, nós estamos a chegar um momento em que os desfavorecidos, como aconteceu com as revoluções marxistas no século XIX, hoje os desfavorecidos, não é? Já não são só aqueles indivíduos. Eu tenho medo de dizer isto porque pode ser mal interpretado, não é? Até porque eu tenho muita consideração, eu tenho publicado 4 trabalhos sobre estudos de género. Mas nós hoje, algumas políticas de género e algumas políticas de identidade sobrevalorizaram a sua preocupação, que é real e que deve ser estimada, mas ao mesmo tempo ocultaram outras preocupações da desigualdade e da pobreza e da marginalização social que são reais na nossa sociedade, não é? Que são reais na nossa sociedade e que ninguém fala delas. Os partidos que mais tinham tradição de falar delas não falam, o que é grave. O que é muito grave, não é? E nós temos que, ao mesmo tempo que falamos, defendemos direitos de pessoas que foram marginalizadas pelas suas opções sexuais, devemos os defender e devemos trabalhar sobre isso, mas não fazer disso um único campo de trabalho e quase a única reivindicação, quando, de facto, na sociedade há outros, no caso dos idosos, outros que não têm essa cidadania, não têm essa palavra. Porque hoje quem tem a palavra é quem não está, é uma marginalização real, mas tem um poder incrível hoje na comunicação, tem um poder extraordinário já a nível político, e há tanta gente que não o tem. E estes corpos que vivem marginalizados, estes corpos que vivem... Reparem, o tipo de solidariedade que nós tivemos durante a pandemia, todos íamos à rua, fizemos papéis, esse tipo de solidariedade não é solidariedade do futuro, é uma coisa que nós precisamos manifestar, só sabemos fazer aquilo. Nós temos que criar um outro tipo de solidariedade eficaz, não é só da varanda, vamos todos ficar bem, vamos todos aqui, tocamos, cantamos fado e cantamos uma ópera para os vizinhos, sentimos, parece que estamos a libertar. Não, a libertação terá que passar por outros âmbitos para além desses, não é? E, de facto, a questão do digital, por exemplo, me falava, o digital pode, e a mim que me preocupa muito é a inteligência artificial como forma panóptica, forma de controle, não é? Enquanto elemento de investigação, enquanto elemento de qualidade de vida, enquanto elemento de progresso, a mim, ótimo, da inteligência artificial. Agora, o nosso problema é que nós temos que criar também um espaço sociológico para a digitalização, ou seja, durante muito tempo, nós hoje falamos muito mal da digitalização, é um perigo, é porque nós ainda não temos hábitos de atrair, nós estamos uma espécie de uma orgia
do digital, né? Vivemos um momento em que tudo, parece que parecemos crianças com um brinquedo, não é? E um dia vamos introduzir isso na normalidade do nosso cotidiano, como aconteceu com outras coisas no passado que foram vistas como quase fim da civilização, fim da cultura, a televisão, a rádio, tudo foi visto durante como fim da humanidade, da civilização, e depois foram integradas, foram trabalhadas, tornaram-se normais. É a mesma coisa com a digitalização. A digitalização será normalizada, no sentido não é de controlada, seremos capazes de lidar com ela, seremos capazes, como diz ali o Daniel, de pensar que nós temos de ter instrumentos para a mentira, para a não-verdade, para a ficção, não é? que ela nos traz. Nós não estávamos preparados para ter um excesso de informação, aquilo que eu chamo da pós-modernidade, chamo da sobre-informação. Nós estamos a viver isso, estamos a sobre-informação e não temos preparados ainda, estamos preparados para isso. Portanto, Sara, eu acho que o que nós temos que construir é essa capacidade dentro de nós, e isso é interessante pensar assim, o novo paradigma é este, nós antropólogos estamos a pensar dentro de nós, do nós, porque dentro de nós está o outro, enquanto que nós tínhamos um instrumento científico, hermenêutico, metodológico de investigar e classificar o outro, não é? O outro, e o outro era o distante, era o diferente, não é? Eu escrevi um trabalho, por exemplo, sobre os 500 anos da descoberta, que chamam de descoberta do Brasil, que de alguma forma o outro não era para nós, nós não tínhamos na nossa frente um vídeo, tínhamos um espelho, nós no outro vimos os nossos problemas, né? A maior parte das vezes, quando falamos do outro, estamos a falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos medos, daquilo que o Ocidente tinha como problemático. O outro estranho funcionou como um instrumento, foi instrumentalizado, não é? E quando nós vimos que o outro está dentro de nós, dentro no sentido que faz parte da nossa cultura é diversa, que a nossa cultura é complexa, como todas as culturas são, então nós temos um papel extraordinário a nível antropológico, quando fazemos o comparativismo, a antropologia comparativa não é para dizer os graus de civilização, os graus de interesse, ai que interessante os Kuhn, ai que interessante os Carrier, ai que interessante Yanomami. Não, é que vamos ver como é que eles resolveram este problema, que nós também queremos resolver. Vamos ver como é que eles viram o outro. Vamos tentar descobrir o nosso outro através de descobrir, mas não é nós estamos enganados a pensar que estamos a falar do outro quando estamos a falar de nós. Não, é ter a convicção que queremos falar de nós e pedindo ajuda ao outro. Não é? Isso é que é interessante. Vou ousar dizer alguma coisa para já agradecer o seu discurso e todas as referências que deu, e fica-me duas questões assim que eu não sei muito bem como formular, que seria o que é que esta pandemia vem revelar de nós próprios, não é? Do nosso funcionamento, e de repente ouço um dos personagens, do discurso de um personagem que trouxe, que dizia somos gado, e de repente eu pensei, mas será que não era antes que éramos gado? Antes de... quer dizer que todas as questões que esta pandemia veio levantar, tudo o que ela veio revelar mais do que outra coisa, na verdade, e veio revelar provavelmente a nossa dificuldade de adaptação a novas circunstâncias, a novas situações e a outro lugar do outro. Portanto, parece-me importante também pensar nesta pandemia como revelador disso, que lugar tem o outro na nossa vida quando ele nos obriga a ter cuidado com ele, a ter que pôr uma máscara para não o contaminar, a ter que se isolar para não contaminar. Como é que as pessoas pensavam mais em ser contaminadas do que em contaminar os outros, não é? Usavam mais a máscara para não se contaminarem do que para não contaminarem os outros. E por isso o gado do senhor de há bocado, de repente passa a ser o gado do que éramos antes, e que isto só veio revelar
que não estávamos a pensar no outro, não estávamos a pensar no que estamos a fazer, não estávamos a pensar no nosso corpo e no nosso corpo no espaço. E de repente somos obrigados a pensar nisso. Exato, exato. Somos obrigados a pensar isso. Aquela conversa, aquele desabafo do sentido de incapacidade de ver o que está a passar. É uma incapacidade de entender o que está a passar. E quando ele pensar, e vai pensar, e vai ver que de facto, é lógico que muito quando quem estuda com as comunidades mais tradicionais, vês que a reação ao poder é sempre muito grande, não é? Porque o poder é sempre entendido como um poder controlador e que nunca traz nada de benéfico, não é? Mas de alguma forma, ao entender o benefício desse tipo de controlo, ele vai compreender que enquanto cidadão, a tal cidadania que eu falava do Habermas, essa cidadania é uma coisa que ainda é também incipiente nessas comunidades, não é? E nós temos que construir essa cidadania que, de facto, como dizia, o uso não é só para não proteger, para não contaminar, que é um sentido de cidadania que poucos têm, não é? Poucos têm, de facto. E mesmo em relação ao poder, o poder, por um lado, o poder da ciência, que todos os dias dizia uma coisa e o seu contrário, e aqui diziam uma coisa, em França diziam outra, e depois é máscara, e depois no dia seguinte é sem máscara, e porque não há, ou porque depois roubam-se as máscaras de um avião para o outro, enfim. Mas, portanto, por um lado revela uma certa incoerência do discurso médico, do discurso que costuma ser um discurso de poder, e por outro lado, o discurso político, ou a atitude política, uma das questões que logo no início me assaltaram e que falei com outros colegas é nenhuma Greta, não sei quantas, nenhum problema, nenhum sommet de ecologia obrigou os Estados a tomarem atitudes tão drásticas como esta, para a economia e socialmente, e tudo, como esta. Exato. De repente, um vírus que nem sequer era provavelmente tão letal como isso, teve obrigou os Estados e os políticos a uma atitude que até podia parecer quase absurda. Claro. Que revela, obviamente, que a falta de dinheiro que se investiu nos Serviços Nacionais de Saúde deram este resultado, não é? E foi porque os Serviços Nacionais de Saúde não tinham capacidade para tratar os doentes todos, que de repente tivemos que confinar e tudo isso. Porque os países como a Suécia, que tinham capacidade de acolher todos os doentes, não tiveram que fazer nada disso. Tiveram que fazer nada disso. Então sim, a pandemia como revelador, sim, e seria interessante pensar em tudo o que foi revelado. Não só revela, como nos exige a mudar, não é? Porque esse é que é o grande contributo revolucionário da situação, é que a partir de agora os novos conceitos de proxémico têm que ser redefinidos, têm que ser repensados. Eu não sei se as mudanças fundamentais que deviam ter ocorrido, que é investir mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde dos países, está a acontecer. Não está a acontecer. Não está a acontecer. Portanto, se vier aí outra estirpe, vai tudo outra vez acontecer igual. Porque outra vez o Serviço Nacional de Saúde não tem camas suficientes, não tem pessoal suficiente para fazer face a um problema destes. Provavelmente. Não sei se a nível pessoal, se as mudanças têm que vir tanto do nível pessoal que do nível político. Porque isso tem consequências na vida cotidiana das pessoas. A quantidade de empresas que fecharam, a quantidade de pessoas que perderam o trabalho, tudo isso em função da falta de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a esta pandemia. Nunca uma vacina foi feita tão rapidamente.
Portanto, quer dizer que quando se quer, consegue-se, não é? Não foi uma, foram 5 ou 6 vacinas em menos de um ano que foram fabricadas, não é? A nível Isabel, da capacidade das sociedades, da tecnologia e da ciência, já é desconhecido e é bastante discutida desde sempre essa situação de que se nós colocamos uma nave em Marte e não conseguimos salvar pessoas no Haiti, de ter um hospital que trate bem pessoas no Haiti depois de um terremoto, mostra o quê? Mostra falta de vontade, não mostra não saber, falta de tecnologia, falta de vontade, claramente, não é? Isso tudo nós sabemos, isso, não é? Há doenças que não são tratadas porque não têm retrocesso económico que outras, nós sabemos claramente que. Claro. Agora também sabemos que, pronto, que o investimento que os Estados fizeram nas vacinas não fizeram noutras situações e as farmacêuticas, que não são propriamente a Santa Casa da Misericórdia, não é? Têm os seus interesses e têm os seus mecanismos de provar os custos que têm, não é? Um medicamento custa em média 800 milhões de euros, não é? E, portanto, ou nós lidamos de forma diferente com isto e temos um conceito social disto, ou temos um conceito individualizado e mercantil disto. Portanto, tudo isto tem que ser pensado, não é? Há muitas dimensões daqui que eu não tratei, claramente associadas políticas e tecnológicas associadas ao Covid que eu não tratei, que não era o objetivo, mas que de facto uma coisa que nós temos que enquanto experiência é que o mundo é capaz. Há coisas que nós não somos capazes de fazer, claramente que sabemos disso. Não é? Mas quando nós vemos tanto egoísmo, quando nós vemos uma Assembleia das Nações Unidas, pessoas aparentemente que foi uma organização que tem líderes que falam de paz e que só fazem guerra e que falam de diplomacia e só fazem subversão e que pertencem à Comissão de Direitos Humanos e que têm prisioneiros políticos, pronto, nós estamos todos vivendo num mundo de uma diplomaticamente hipócrita, não é que sabemos disso todos, não é? E vivemos, mas temos que saber viver com isso de alguma forma, não é concordar, mas de saber que temos que os superar de outra maneira, que é pensando, né? Que é pensando e mostrando o ridículo e o absurdo desse tipo de situações, não é? Já não sou também, certo, as Nações Unidas não é uma distopia, mas também é uma utopia claramente do absurdo, a dado momento torna-se um espaço do absurdo, não é? Espaço do absurdo. Obrigado. É preciso dizer qualquer coisa, mas não tenho querido falar para dar lugar a outras pessoas, não é? Não sei se alguém quer falar. Se não diria qualquer coisa, em primeiro lugar, agradecendo muito ao Álvaro o conjunto de temas que trouxe, bastante variado, quase me faz pensar que seria interessante era termos, mas isso é impossível, ou é difícil, termos uma série de palestras sobre este tema, porque estou convencido e não quero ser com isso nada original, porque acho que todos estou convencido que entramos numa era nova, esse é que é o problema. Ou seja, não se trata de um problema que nos afetou e que mais ou menos tarde ou cedo irá desaparecendo, ou seja, isso irá atenuando, não é? Mas creio que entramos numa era vírica, e não sou só eu que o digo, estou-me a basear noutras pessoas com mais credibilidade para isso, porque quando nós vemos os técnicos, os médicos, os virologistas, os epidemiologistas, etc., falar da quantidade de variantes que já cada uma das variantes criou, não é? Que estão permanentemente a criar novas variantes, quer dizer, é uma coisa fantástica. E depois, outro aspecto, que é o aspecto de termos invadido todos os ecossistemas terrestres, o que só tem tendência a aumentar se continuarmos assim, e irmos lá perturbar os vírus que estavam lá há milhões de anos sossegados, ocupando outros nichos, não é? E agora vieram ter connosco. De maneira que, quer dizer, abrimos a caixa de Pandora. E isto não é catastrofismo, é simplesmente, creio eu, algum realismo. Não é? Depois, o ser humano, de facto, como o Álvaro estava a acentuar, é difícil falar da humanidade em conjunto ou de falar mesmo de nós, quem somos nós, quem é que fala em nome de nós, uma vez que sabemos que há pessoas que
se encontram em condições sociais tão diversas, não é? Neste momento que estamos aqui a falar, há provavelmente indivíduos que estão em paraísos, até já a passar férias, provavelmente em ilhas maravilhosas, em paraísos onde por dia um quarto pode custar, creio que agora foi até a minha mulher que me falou hoje ou ontem, de que no próprio Louvre, não é no Louvre, em Versalhes, que vai abrir um hotel, ou já abriu, em que cada quarto por noite custa quase 2.000 euros, não é? Portanto, isso é só um exemplo. Não será talvez o melhor sítio para ir agora, não é? Porque Paris também não está assim muito bem, mas isto é só para dizer que deve haver pessoas que estão a usufruir de coisas extraordinárias, não é? Há pessoas a ganhar imenso dinheiro. Esta coisa das farmacêuticas também não é nada, como disse, uma Santa Casa da Misericórdia. Mas empresas que estão a competir umas com as outras e andam depois a difundir que a AstraZeneca produz isto, que a outra não é tão competente, que a outra não sei o quê. Portanto, uma guerra entre elas, não é? Eu, por exemplo, fui vacinado com a Pfizer já 2 vezes. Sei que vou ser vacinado mais vezes, porque não acredito que vai ter imunidade durante muitos meses. Portanto, isto agora vai se tornar uma rotina, não é? De 6 em 6 meses, pelo menos, lá vamos nós, enquanto estivermos com saúde, ser vacinados. Mas, quer dizer, já estou por tudo. Sei que entramos num novo campo, num novo domínio da história, num novo momento da história. E esse momento vê-se o subir de várias forças. O Estado, coitado, ficou atarantado, mas isso, lá o Serviço Nacional de Saúde não está preparado para isso ninguém está preparado. Isso é como se fosse um tremor de terra. Pior que isto, só mesmo um tremor de terra. Por exemplo, como o de 1755. Quem é que está preparado para isso? É impossível. Quer dizer, porque todos os sistemas foram afetados, não é? Os próprios médicos, as próprias pessoas que estão na vanguarda do ataque a estas doenças, enfermeiros, tipos que transportam as macas, maqueiros, etc. Tudo ficou num estado de extremo cansaço, não é? E de extrema pressão. Não é? Pessoas que há meses e meses não têm mais férias, quer dizer, não têm um momento seco. Quero dizer com isto que nenhuma sociedade, mesmo que fosse mais justa que a nossa, está preparada para uma coisa destas. É impensável isso. A não ser uma sociedade como a chinesa, mas nós não queremos provavelmente o modelo chinês, não é? Aquilo é uma sociedade que infelizmente é um modelo que a gente tem medo que se generalize, não é? Mas que é de facto assustador. Depois há um outro tópico que eu gostava de referir, mas não sei se estou a ocupar muito tempo. Mas só dizer o seguinte, por exemplo, relativamente à questão do corpo, aqui os meus amigos da psicanálise e ligados a esses estudos também poderiam falar sobre isso. Porque eu tenho um corpo, não sei. Eu sou um corpo, também não sei, não é? Ou seja, sou e não sou. Eu não me revejo, a maior parte das vezes, no meu corpo. O meu corpo é-me estranho, mas eu também me sou estranho. Como é que eu vejo o meu corpo? Olho para um espelho, vejo uma imagem, já sabemos desde sempre o que é isso. E também não tenho um corpo, eu não possuo o meu corpo. Eu basta ter um problema qualquer que precise de uma análise num hospital, vou para o hospital, enfim, sou um pedaço de carne que estou ali. Quem foi operado sabe isso, não é? Tem essa experiência. Qualquer pessoa que foi operada, as mulheres têm mais experiência que nós, quando tiveram filhos, sabem bem o que é, não é? Estar ali deitado numa cama, exposto a tudo e a todos. Enfim, o corpo deixa de ser uma coisa privada para ser uma coisa pública, não é? Eu já dou uma experiência pessoal. Já fui operado uma vez a um problema que tinha de infância, de quase nascença, se não mesmo nascença, que eram umas hérnias muito, muito grandes. E pronto, a uma determinada altura o perigo que eu tinha já era muito grande, de maneira que tive que ser operado. Fui operado numa clínica boa, tive possibilidade de financiar isso, estar num quarto particular, com uma casa de banho particular. Coisa boa, não é? Uma televisão, uma cama para acompanhante e tal. E a determinada altura, isto foi no Porto, fui operado de uma maneira maravilhosa, puseram-me uma prótese enfim, na zona do baixo ventre toda, e entre o umbigo e o sexo, e
a seguir, queriam-me algalear para eu urinar pela primeira vez após a operação. Isto é, falando do corpo, é preciso descer estes pormenores, não é? E eu encontrei-me numa casa de banho, tal casa de banho anexo ao meu quarto, com a minha sogra, a minha ex-mulher e mais umas 3 enfermeiras, todas a dizer vá lá, e eu agarrado à pilinha, a ver se fazia, porque eu não queria algalia nem por nada. Portanto, eu não tenho o corpo era daquela gente toda, era um espetáculo para aquela gente toda. Depois de manhã vinha um tipo, não é? Ainda se fosse uma enfermeira, mas pronto, desculpem esta tirada machista, vinha um tipo com uma esponja a lavar-me ali, quer dizer, como se eu fosse um pedaço de carne. Portanto, realmente nós nem somos corpo, nem temos corpo. E depois, o que é o corpo no espaço? Também é outro problema danado. Quer dizer, isto só para dizer que não sei o que é que nos vai acontecer. Não estamos no fim de nenhum ciclo. Estamos no meio do furacão, estamos no coração do furacão, não é? Nós então aqui em Lisboa estamos mal como tudo, porque estão a aumentar o número de mortes e de infectados, mas sobretudo infectados, não é? E a atingir idades mais jovens, que é muito perigoso porque a gente sabe, basta percorrer a cidade num dia qualquer e ver o comportamento da estudantada e da malta nova e tal, que é normal, porque as pessoas, o vírus não se vê, não dói naquela altura, nada. Portanto, o comportamento é, pá, dá cá um abraço, será, o que é que não será, não é? Portanto, isto só para dizer o seguinte, muito brevemente, e termino imediatamente. Sem dúvida que a humanidade precisava de atender àquilo que o Descola diz, mas nós não podemos transformar-nos em animistas, como os amazónicos, não podemos transformar-nos em totemistas, como eram os antigos australianos, que já não existe quase nenhum, não é? Os descendentes devem estar todos ocidentalizados ou a beber álcool para esquecer, como acontece aos índios, aos chamados índios norte-americanos nas reservas. Também já não somos analogistas como éramos antes da Revolução racionalista do século XVII. Quer dizer, nós somos ocidentais e estamos entregues a esta ontologia, uma ontologia naturalista ocidental, em que, enfim, existimos nós e depois há o objeto de estudo, essas coisas todas. E mesmo aí não nos entendemos muito, porque existem muitas escolas de pensamento, não é? E ainda bem, num certo sentido, já agora, esta coisa da digitalização, evidentemente é perversa, porque nós estamos a ser aqui controlados, não é? Tudo o que nós fazemos ou dizemos através de mensagens, seja no computador, seja no telefone, é registado por quem quer, por quem está encarregado disso, não é? Entidades como a Google, outras coisas assim. A Google já me googlou completamente, eu para a Google sou uma radiografia completa. O que é curioso é que um dos meus grandes amigos é um dos grandes da Google, só vim a saber isto há uns dias. Um dos meus grandes amigos de juventude é um dos gajos do topo da Google. Fiquei parvo com aquilo. E só para dizer o seguinte, nós estamos controlados por esses sistemas todos. Portanto, liberdade, zero. Temos uma ilusão, pronto. Quer dizer, mas estamos todos controlados. Agora, por outro lado, eu, por exemplo, nunca fruí na minha vida de uma situação tão boa como esta que fruo agora do confinamento, num certo sentido. Porquê? Eu estou aposentado, tenho só que ajudar a coordenar estas associações a que estou ligado. Tenho possibilidade, tenho aqui à minha frente um outro computador, por acaso até estou a ver aqui uns livros que eu gostava de citar, mas agora não há tempo para estar com estas histórias. Tenho possibilidade de, durante o dia, aprender mais do que aprendia durante um mês ou 2 ou 3 quando estava a dar aulas. Quer dizer, eu progrido a uma velocidade enorme, pela primeira vez na minha vida. Velocidade tão grande que me mostra a enormidade da minha extraordinária ignorância. Razão pela qual nunca mais escrevi, ou juntei
artigos em livro nenhum, porque esses artigos para mim são simples redações embrionárias. E acho fantástico como há pessoas que continuam a escrever livros. Não sei como é que conseguem fazer isso. É preciso uma certa ingenuidade para a gente se lançar ao ato de escrever e depois de publicar, não é? Uma coisa é escrever, outra coisa é depois publicar, não é? Mas publicar, sobretudo, li um livro. Eu gostava, ainda antes de morrer, já tenho 73 anos, publicar um livro. Mas as coisas que tinha que interligar é uma tal teia na minha cabeça que eu ainda não consegui. Porquê? Porque todos os dias estou a aprender novas facetas da realidade. E isso é um benefício da digitalização, de facto. Eu ainda hoje tive acesso a uma quantidade de artigos sobre um tema que procurei, que é uma coisa doida para ler aquilo. Eu ando, por exemplo, à procura de um tema que me interessa muito, um tema que agora não vou aqui falar. Logo, uma pessoa, minha amiga, por sinal, relacionada aqui com uma das pessoas presentes, me disse, mas esse é um dos temas que eu tratei na minha tese de doutoramento. Não me diga. Tenho que ler essa tese. Bom, e depois, sobre esse tema na internet, ou temas similares, é uma variedade incrível. Portanto, de um ponto de vista, quer dizer, é esta contradição. Estamos a viver um momento fantástico em que eu posso, por exemplo, falar com o Álvaro mais tempo do que quando nós tínhamos sessões no Porto, presenciais. Porquê? Porque eu vinha logo a correr para o comboio, eu tinha que vir a correr para o comboio, eu não sei onde ficávamos para o dia seguinte para eu ter uma reunião convosco, etc. A partir do momento em que passei a viver aqui, não é? Coisa assim. Portanto, um destes dias vou ter uma conversa com uma amiga minha, que no outro dia fez uma conferência e não foi gravada, não era da ADCAP, era da outra associação, não era da SPY, era da outra associação da ADCAP, a Pilar Reis, fez uma brilhante também comunicação sobre os balneários, como é que os romanos tomavam banho, das termas, e vou gravar com ela num dia aqui de manhã sossegado, em Skype, não é? Combinamos? Isto é fantástico. Nem ela tem que vir do Fundão, nem eu tenho que ir ao Fundão, nem temos que ir os dois ao Porto ou os dois a Lisboa. É bom, não é?